Então vamos ver sobre a transformação da glicose em piruvato. Vamos prestar atenção nessa reação aqui, ó. O que acontece nessa reação? Vai transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Tá vendo que essa reação aqui, ela não é reversível? Porque ela não sobe para cá, ela só desce. Tá vendo essa daqui? Ela desce e ela sobe. Então, essa reação é uma reação reversível. Já essa aqui não é uma reação reversível. Não se confunda por conta da seta, tá assim, tá? Ela é uma reação irreversível. O que vai acontecer aqui, né? Ocorre a introdução do fosfato do carbono 6, tá vendo? Por isso que é glicose 6-fosfato. Mas como que ocorre essa introdução desse fosfato aqui? A reação, ela acontece se o processo chamado quinase. O que é uma quinase? A quinase é uma enzima. E essa enzima, ela faz a transferência do fosfato de uma molécula para outra molécula. Então, de onde que a quinase tirou o fosfato aqui para introduzir na molécula de glicose? Ele tirou do ATP. Você sabe o que é ATP? O ATP é a adenosina trifosfato. Se a quinase tirou um fosfato do ATP, quer dizer que o ATP virou um ADP. Por quê? Virou uma molécula de adenosina difosfato. Ou seja, tem 2 fosfatos. Aqui tinha 3. Como transferiu para cá, ficou 2. Então é o quê? Pela nomenclatura. Então, é isso que ocorre na primeira reação. É a introdução do fosfato na molécula de glicose, no carbono 6, que vira glicose 6-fosfato. É só isso que acontece. Agora, vamos ver a reação 2. Na reação 2, vai transformar a glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato. É uma reação reversível por conta da seta, tá vendo que ela sobe e desce. E ocorre uma reação chamada isomerase. Olha aqui, uma reação isomerase. Ou seja, o que acontece? A isomerase, ela transforma o composto em seu isômero, entendeu? E por que acontece isso? A isomerase, ela deixa a molécula mais simétrica. Por que ela quer deixar a molécula mais simétrica aqui? Para ajudar na quebra da glicose, porque na próxima reação aqui vai acontecer a quebra da glicose. Então, na reação 2 acontece isso. Acontece a reação isomerase, que deixa o composto em seu isômero. E no caso, a isomerase, ela deixa a molécula mais simétrica para facilitar a quebra da glicose. Agora, vamos para a reação número 3. O que acontece na reação número 3? A frutose 6-fosfato, ela vai se transformar em frutose 1,6-fosfato. Essa reação aqui, ela tem como objetivo deixar o composto mais semelhante, ou seja, no caso, ele deixa a molécula mais simétrica para facilitar ainda mais a quebra da molécula, entendeu? A quinase, ela vai fazer o processo aqui também. Ou seja, a quinase, ela vai pegar um fosfato do ATP, que vai se transformar em ADP, e a quinase vai colocar o fosfato no carbono 1, tá vendo? Por isso fica frutose 1,6 bisfosfato, entendeu? E é uma reação irreversível, porque a setinha, ela só desce, ela não sobe. Então, é uma reação irreversível. Então, o que acontece na terceira reação aqui, né? Essa reação, ela tem como objetivo deixar o composto mais semelhante para ajudar na quebra da glicose.
E ocorre o processo de quinase, que é a introdução de um fosfato, que foi retirado do ATP, que se transformou em ADP e é colocado no carbono 1, que virou frutose 1,6-bisfosfato. Agora, na reação 4, vai acontecer a quebra da glicose. Vai transformar a frutose 1,6-bisfosfato, no caso, vai quebrar a glicose, vai quebrar a frutose 1,6-bisfosfato em duas moléculas, na dihidroxetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Vai acontecer essa quebra aqui. No caso, você pode reparar que essas duas moléculas aqui, elas são semelhantes, entendeu? No caso, o que muda aqui? Só o lugar onde essa família do carbono tá e onde essa família do carbono tá, entendeu? Então, só mudou essas reações aqui, ó. Mudou o local de cada componente da molécula. Mas é uma reação semelhante. Deu para entender? Então, o que acontece aqui? Acontece a quebra da frutose 1,6-bisfosfato, que se transforma em dihidroxetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. E são compostos semelhantes. Essa reação é uma reação reversível, porque você pode perceber que tem setinha para os dois lados. Então, essa reação aqui é uma reação reversível. Agora, aqui embaixo, o que vai acontecer? Na reação 5, vai acontecer a transformação do dihidroxetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Ou seja, o que acontece aqui? Quem vai seguir na via vai ser o gliceraldeído 3-fosfato, entendeu? E essa aqui é uma reação reversível também, tá? Então, o dihidroxetona fosfato vai se transformar em gliceraldeído 3-fosfato, é uma reação reversível, e quem seguirá na reação será o gliceraldeído 3-fosfato. Agora a gente vai passar para cá. Na reação 6, ocorre, no caso, a oxidação. O que é a oxidação? A oxidação é a perda de elétrons, né? E esses elétrons, eles são muito ricos em energia. Então, ocorre, a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato. No caso, o gliceraldeído, ele vai perder elétrons, né? E quem que vai pegar esses elétrons aqui? O NAD, esse 2-NAD aqui, ele vai receber os elétrons, sendo então reduzido, e ele forma o 2-NADH aqui, ó. Então, o NAD, ele vai pegar os elétrons e vai se transformar em NADH. Por que tem esse 2 aqui, Milaine? Porque agora você vai perceber que tudo vai ter o 2, ó. Tá vendo? 2, 2. Porque tudo que vai acontecer aqui em diante vai ser transformado em 2. No caso, vai ser o dobro da reação. Por isso que tem 2-NAD, 2-NADH. É por isso que essa reação tem o 2. Então, porque tudo vai acontecer duas vezes. Então, na reação 6, ocorre a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato. O NAD vai pegar esses elétrons, que será reduzido e vai ser transformado em NADH aqui. A energia, no caso, liberada pela oxidação do gliceraldeído 3-fosfato, permite a introdução, então permite a introdução do fosfato no carbono 1. Tá vendo aqui? Então, nessa reação vai acontecer o que também? A introdução de mais um fosfato. E como que esse fosfato ele é introduzido na molécula? Por conta da energia que foi liberada pela oxidação do gliceraldeído 3-fosfato. Então, com isso, introduz o fosfato no carbono 1 aqui. Então, o gliceraldeído 3-fosfato, ele vai se transformar em 1,3-bisfosfoglicerato, entendeu?
É uma reação reversível por conta das setas aqui, ó, ela vai e volta, então é uma reação reversível, tá? E é basicamente isso que acontece na reação 6. Agora a gente vai ir para a reação 7. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Tá. Vamos para a reação 7. Uma curiosidade, você viu que daqui ele desceu, agora vai ser de baixo para cima, tá? Agora a gente vai seguir aqui, ó. Na reação número 7, o fosfato que foi colocado no carbono 1 dessa reação anterior aqui, ó, tá vendo esse fosfato que foi introduzido aqui na molécula? Ele vai ser retirado da molécula de 2 ATP, que vai virar 2 ATP. No caso, o fosfato aqui, ó, ele vai ser introduzido no ADP, que é adenosina difosfato. Como foi introduzido mais um fosfato aqui na adenosina, o que vai acontecer? Ele vai virar a adenosina trifosfato, entendeu? Então, o fosfato que foi introduzido na reação anterior vai ser transferido para o ADP, que o ADP vai se transformar em ATP, entendeu? Então, vai gerar o ATP pelo processo de quinase. Olha a quinase aqui de novo. Então, o processo de quinase, o que é quinase? Tira um fosfato de uma molécula e passa para outra molécula. Então, a quinase vai fazer essa introdução do ATP na molécula de ADP, que vai se transformar o ATP. E com isso, o 1,3-bisfosfoglicerato vai se transformar em 3-fosfoglicerato, porque não vai ter mais o potássio nessa família do carbono aqui. Vai ter só um fosfato aqui. Agora, vamos para a reação 8 aqui. E essa reação aqui é uma reação reversível, tá? Por conta das setas. Agora vamos passar para cá. Na reação 8, é uma reação reversível também por conta das setas. E o que vai acontecer nessa reação? Pelo processo de mutase, tá vendo aqui o mutase? O que vai acontecer aqui? Vai ocorrer a transferência de um fosfato, né, do fosfato do carbono 3 para o carbono 2. Então, o que a mutase faz? Ela transfere o carbono da mesma molécula para outro lugar, ou seja, ele vai trazer o potássio para o carbono 2 aqui. Então, vai tirar o potássio do carbono 3 e vai passar para o carbono 2. Então, isso que a mutase faz, ela vai transferir o potássio do carbono 3 para o carbono 2. Mas para que isso acontece? No caso, na química, as cargas iguais, elas se repelem. Por isso que o potássio no caso, ele tem uma carga negativa, ele vai ficar mais perto dessa carga negativa que tem aqui nesse carbono. Tá vendo menos aqui? É uma carga negativa. E o potássio, ele é negativo. Então, a mutase, ela quer deixar, né, as cargas iguais mais perto para o quê? Para eles repelirem. Entendeu? Então, por isso que a mutase vai tirar o potássio do carbono 3 e vai transferir ele para o carbono 2 aqui. E por que isso acontece? Para gerar mais a produção de ATP, tá? Então, essa reação aqui, a reação número 8, ela tem como objetivo de tirar o potássio para a produção de ATP, por isso que deixa mais perto das cargas negativas aqui. E vamos para a reação 9. O que vai acontecer na reação 9 aqui? Na reação 9, o fosfato, ele é retirado da molécula pela reação de quinase. Gente, eu tô indo no lugar errado aqui, ó, mais pra frente. O potássio aqui, ele é retirado pelo processo de
Ah, não. Eu pulei uma reação aqui mesmo. Foi mal, desculpa. Tá. Na reação 9, o que que acontece? Né? A reação 9, ela tem como objetivo tirar o potássio para a produção de ATP, não é? E a enolase, aqui ó, a enolase aqui no caso, ela entra na ação e retira a água, ela tira a água da molécula e deixa ela ainda mais indesejável dentro da molécula. Deu para entender? Então, a enolase, o que ela vai fazer aqui? Ela vai entrar na molécula para deixar a molécula ainda mais indesejável. E transforma, então, no caso, o fosfato, o 2-fosfoglicerato em 2-fosfonopiruvato. Entendeu? Então, o que acontece na reação aqui? A introdução da água pela enolase, para deixar a molécula ainda mais indesejável. É só isso que acontece na reação 9. Deu uma emboladinha, mas deu para entender, né? Agora, a reação 10 é a última reação. O que vai acontecer aqui na reação 10? O fosfato, repara o fosfato aqui, ó. Ele é retirado da molécula pelo processo de quinase e o fosfato, ele vai para o ADP, que é a adenosina difosfato, e vai se transformar em ATP, que é a adenosina trifosfato. Aí ocorre a produção de quê? De mais 2 ATP. Por que 2 ATP? Porque você lembra que eu falei que agora a reação vai acontecer em dobro? Por isso que vai se transformar em 2 ATP aqui. E gera, com isso, né? Gera 2 piruvato. E o 2-fosfoenopiruvato vai se transformar em piruvato. Então, no caso, qual é o saldo final dessa reação toda aqui, né? Da transformação da glicose até o piruvato. O saldo total que a gente viu, no caso, 2 ATP e 2 NADH. Esse é o saldo final dessa reação aqui todinha. Aí depois você vai ver no slide lá que o piruvato ele pode seguir 2 caminhos, que no caso é a glicose aeróbia, que é esse processo aqui que a gente viu, tá? E a glicose anaeróbia. A anaeróbia, ela tem uma baixa produção de energia e o nosso organismo não faz esse processo. O nosso organismo só faz o processo de glicose aeróbia. Então, isso você vai ver no slide que é mais teórico. Se você quiser que eu te explique, depois eu te explico. Então, é isso que acontece nessa reação aqui. Só isso.